Conheça um estádio por estado do Brasil. E vamos começar sem delongas com o Acre, com a Arena do Juruá. Está localizada no município de Cruzeiro do Sul e é até um estádio novo, inaugurado em 29 de dezembro de 2010. Tem capacidade para 8.000 pessoas e é a casa do Anauás para o campeonato acreano. É um dos estádios mais modernos do Acre, podendo receber partidas até da Série C e da Copa do Brasil. Teria capacidade para 15.000 torcedores em 2012, quando teria arquibancadas em toda a sua volta, além do lado oeste, onde já tem, mas isso nunca aconteceu. É da propriedade do governo estadual e já teve problemas trabalhistas e de fornecimento de energia. O nome do estádio vem do rio que está ao seu lado e significa Rio de Boca Larga. Agora vamos para a cidade de Arapiraca, conhecer o estádio Guaraci da Mata Fonseca, chamado também de Fumeirão. Sua capacidade não consegui achar exatamente. Tem lugares que dizem 17.000, outros 12.000, 15.000 e até 7.500 lugares. Sei que foi fundado em 1953, em uma partida do ASA contra o APA, e é da Prefeitura de Arapiraca. É a casa do ASA, a Associação Esportiva Arapiraquense, e do Cruzeiro de Arapiraca. As fontes convergem no maior público do estádio. Há uma partida do ASA versus CRB em 1981 pelo Campeonato Alagoano, que teve 18.352 pessoas. E também há quem diga que o maior público foi em um ASA versus Vasco, em 1979, no Brasileirão, que acabou 1-0 para o Vasco, e teve 18.279 ocupantes no estádio. O nome do estádio oficial é uma homenagem ao prefeito que fez o estádio. O nome popular do estádio se dá por Arapiraca ser considerada a capital do fumo. Vamos agora lá para cima do Brasil, no Amapá. Como o Zerão é muito conhecido, vamos para outro estádio de Macapá, o Glicerão, o Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques, fundado em 15 de janeiro de 1950. É o estádio mais velho da cidade, tendo assim apelido de vovô da cidade, ou gigante da favela. Tem capacidade para 5.630 torcedores e é municipal. É o mando de campo de todos os times da capital, principalmente o trem. Foi feito após o Amapá começar a participar do torneio de seleções estaduais. O nome é uma homenagem ao primeiro presidente da Federação de Desportos do Amapá. O estádio ficou 10 anos sem funcionar por conta de uma reforma e reabriu esse ano, 2024, com a capacidade reduzida para 1.000 pessoas sentadas, mas com pista de atletismo, pista de skate, piscina, quadra poliesportiva e novo gramado. Perto dali, vamos para o Amazonas, para a cidade de Carreiro Castanho, e o estádio municipal Afonso Jacob de Souza, o Afonção. Ele tem capacidade para 8.000 pessoas. Isso é 1/5 da população da cidade. Foi fundado em 1994 e não possui um time com mando de campo ali, mas já teve times da capital jogando por ali, principalmente o Fast Club, além do Rio Negro, que em 2002 fez o maior público do estádio, 6.000 espectadores, em uma partida que terminou 2-1 para o Nacional, no Barezão. Esse estádio é interessante por ser único. Em sua volta está o Rio Castanho e possui gandulas em barcos para pegar as bolas. O estádio ganhou o Brasil após o Amazonas FC dizer que poderia mandar seus jogos lá durante a Série B. Será que vai rolar? Enquanto a gente não sabe, vamos para a Bahia, lá no interior, em Juazeiro, falar do Estádio Municipal Adalto Moraes, o Adaltão. Ele tem capacidade para 8.000 espectadores atualmente. Foi fundado como Estádio Juazeirense. Trocou de nome para homenagear o criador do primeiro clube da cidade, o Juazeiro Esporte Clube, que hoje já não existe. Os times que mandam os jogos lá são o Juazeirense e o Juazeiro Social Clube. O Juazeirense transforma em seu verdadeiro caldeirão, o que faz do time ser um verdadeiro copeiro, com até questões polêmicas como apagões do estádio em partidas da Copa do Brasil. Certo é que nesse estádio, o time eliminou o Cruzeiro, o Sport, o Vasco e ainda ganhou de 2-0 do Santos. Subindo um pouco, vamos ao Ceará, a capital mesmo, no estádio Elzir Cabral, oficialmente Vila Olímpica Elzir Cabral.
O estádio privado do Ferroviário Atlético Clube tem capacidade para 5.000 pessoas e foi inaugurado em 19 de março de 1989, em um jogo entre Ferroviário versus o Guarani de Juazeiro. O Ferroviário venceu por 6-0. Foi o primeiro estádio privado do Ceará a ter permissões para ter partidas profissionais. O nome do estádio se dá por conta de um presidente do clube que conseguiu o terreno para a construção desse estádio. A partida mais importante do estádio foi em 1994, em um amistoso antes do estadual contra o Fortaleza. O Ferroviário venceu por 4-0 e foi o pontapé inicial para a conquista do estadual daquele ano. Vamos para o Centro-Oeste, no Distrito Federal, falar sobre o estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o DFL, fundado em 1960. Está na Vila Planalto, em Brasília, e tem capacidade para 6.875 pessoas. E seu público máximo foi em 2023, em um 3-0 do Palmeiras em cima do Real Brasília, no Brasileirão Feminino. Foram 5.099 espectadores. O estádio hoje é mando de campo do Real Brasília, mas já foi do antigo DFL, por isso tem esse apelido. DFL é literalmente Departamento de Força e Luz. O estádio foi reformado em 2020, quando o Real Brasília resolveu fazer o estádio sua casa. Ele é propriedade do Clube Social Unidade de Vizinhança da Vila Planalto. Agora vamos para o Espírito Santo e conhecer o Estádio Olímpico da Rocha, conhecido como Rochão ou Ninho da Águia, ou ainda Águia Branca, já que ele é a casa do Real Noroeste e é também seu proprietário, e fica na cidade de Águia Branca. Ele foi construído em 2010 e o nome do estádio é uma homenagem ao pai do criador do Real Noroeste. O time é bem vitorioso no estádio, mas a localização do estádio na zona rural da cidade faz com que o time tenha médias ruins de público. Por isso, em 2024, o time jogou também na cidade vizinha, de Barra de São Francisco, para atrair mais torcida. Perto dali, vamos para o Estádio Municipal Nelson Antônio da Silva, na cidade de Jataí, em Goiás, também conhecido como Arapucão. Ele foi inaugurado no dia 20 de setembro de 1996. Tem capacidade para 13.917 pessoas. O principal mandante do estádio é o Jataiense, que inicialmente jogava no estádio Jerônimo Ferreira, mas com o aumento do público foi jogar no Arapucão. O nome Arapucão é porque o estádio é considerado uma verdadeira arapuca para os seus adversários. Vamos lá para cima falar do estádio Dário Santos, no Maranhão. O estádio também conhecido como Campo do Moropoia e fica em São José do Ribamar. O estádio é bem pequeno, com capacidade só para 800 pessoas. O time que joga lá é o São José de Ribamar Esporte Clube. É um estádio municipal da cidade e fica no bairro de Moropoia, por isso o apelido. Então vamos para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso, para falar do estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, chamado também de Dutrinha. Está na cidade de Cuiabá e possui 72 anos e capacidade para 7.000 espectadores. É usado principalmente pelo misto, mas outros times da capital também usam o estádio principalmente para jogos menores, para não levar para a Arena Pantanal. O estádio também é usado por futebol americano. É usado pelo time Cuiabá Arsenal e é de propriedade da prefeitura, além de ser tombado como patrimônio histórico de Cuiabá. Indo para o interior do Mato Grosso do Sul, vamos para a cidade de Maracaju, no estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o Loucão. Tem capacidade para 8.000 pessoas. O estádio é municipal e casa do Maracaju Atlético Clube, clube fundado em 1986, mas que está licenciado das atividades desde 2020. Então, o estádio não está usando mais para nada, só para partidas amadoras. Indo para Minas Gerais, para a cidade de Nova Lima, para o estádio Castor Cifontes, o Penidão ou também Alçapão da Bonfim. Foi inaugurado em 1930, tem capacidade para 5.160 torcedores. É a casa do Vila Nova e é um estádio municipal. O Coimbra também já jogou muito por lá. O estádio já foi palco de 4 títulos mineiros, além da Copa Centro-Sul de 1968, e o principal título foi o Brasileiro da Série B de 1971, onde o Vila Nova ganhou do Remo na final. O estádio homenageia um ex-presidente do Vila Nova, que organizou e construiu o estádio. Penidão é por conta do prefeito da cidade na época, Vitor Penido, e Bonfim é o bairro onde ele fica.
Subindo para o norte do Brasil, vamos para o Pará, para a Arena do Crocodilo, em Itupiranga. Com o nome oficial de Estádio Jaime Sena Pimentel, o estádio tem capacidade para 1.000 espectadores e é a principal casa do Esporte Clube Itupiranga, que tem um crocodilo como seu mascote, por isso o apelido do estádio. Ele é privado do clube, e esse clube normalmente está na primeira divisão do Parazão. Pena que, infelizmente, em 2023 foi rebaixado. Vá a Paraíba para conhecer o Almeidão, em João Pessoa. O oficialmente Estádio José Américo de Almeida Filho, Casa do Botafogo da Paraíba, foi inaugurado em 9 de março de 1975. Tem capacidade hoje para 25.770 pessoas. Seu maior público foi em um clássico do Belo contra o Campinense, no Paraibano de 1998. Foram 44.268 pessoas. E teve sua estreia em um jogo entre o Botafogo do Rio contra o Botafogo da Paraíba. Lá ainda foi sede da Copa dos Campeões e do torneio José Américo de Almeida. Indo para o sul, no Paraná, vamos para a cidade de Toledo, no Estádio Municipal 14 de dezembro. A data de fundação da cidade. O estádio foi fundado na mesma data, inclusive, em 14 de dezembro de 1967. Tem capacidade para 7.260 espectadores e é a casa do Toledo Esporte Clube, clube que manda seus jogos do Paranaense. Pena que em 2023 o time está na terceira divisão do Paranaense. Voltando para o Nordeste, vamos para Pernambuco, para a cidade de São Lourenço da Mata, para o estádio Governador Carlos Wilson Campos, Arena Pernambuco. Foi inaugurado em 14 de abril de 2013. O estádio hoje não tem nenhum grande time para mandar as partidas, apesar de ter sido o estádio do Náutico. Ele foi feito para a Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2013 e 2014, respectivamente, e tem capacidade para 44.300 torcedores. O estádio pertence ao governo estadual. Por ser muito grande, é muito usado para eventos e shows, mais até do que para jogos atualmente, e acabou virando um grande elefante branco da Copa do Mundo. Indo para o Piauí, vamos conhecer um estádio nem tão conhecido, o Alílio de Souza Leal, o Alilão. Ele fica na cidade de Inhuma. O estádio é municipal e não é mando de campo de nenhum time atualmente, mas quem mais usou ele já foi o Oeiras, time hoje licenciado. Não achei a capacidade do estádio. Hoje, ele é usado para futebol amador, principalmente para o Campeonato Municipal de Futebol da cidade. Indo para o estado da Cidade Maravilhosa, não vamos falar de um estádio de lá. Vamos falar do Alzirão, Estádio Municipal Alziro de Almeida, que fica na cidade de Itaboraí. É talvez o estádio mais famoso dos times depois da Ponte. É a casa de times de Itaboraí, São Gonçalo, Rio Bonito, Niterói, Maricá e Tanguá, no Cariocão. Ele tem capacidade para 900 torcedores. Não há registros da sua fundação, mas desde 1976 sediava partidas do ADI, a Associação Desportiva Itaboraí, o principal mandante do estádio, e que hoje não está jogando mais o Carioca. Já sediou partidas da segunda divisão do Carioca com o São Gonçalo FC, Gonçalense e o Maricá nos últimos anos. Indo agora para o outro Rio, vamos para o Rio Grande do Norte, para a cidade de São Gonçalo do Amarante, no estádio Luiz Rios Bacurau, o Ninho do Periquito. O apelido é dado por hoje ser a casa do Alecrim, um time centenário da cidade de Natal, mas que hoje manda os jogos na cidade vizinha, e tem o pássaro como símbolo. Não achei quando foi criado, mas foi reinaugurado em 2013 para virar a casa do Alecrim. Antes, quem mandava os jogos lá era o São Gonçalo FC, que foi extinto em 2009. O estádio já teve até apelido de Alçapão do Touro, por conta do símbolo do São Gonçalo. Hoje tem capacidade para 5.000 torcedores. Lá no extremo sul do Brasil está o Rio Grande do Sul, que é a cidade de Santana do Livramento, com o estádio João Coelho Martins, ou só João Martins. Tem uma capacidade para entre 4.000 a 6.500 torcedores. Não achei ao certo. Quem é o principal mandante do estádio é o 14 de Julho, que infelizmente está licenciado atualmente, mesmo sendo um dos times mais antigos do Brasil. O nome do estádio é uma homenagem a um ex-atleta do clube e já serviu de local de treino para a seleção brasileira para a Copa América de 1995, no Uruguai. É talvez o estádio mais ao sul do Brasil a receber partidas profissionais. Indo para Rondônia, vamos para a cidade de Ji-Paraná, para o Estádio Municipal Antônio Bianco, o mais conhecido como Biancão. Ele foi inaugurado em 23 de junho de 2002, tem capacidade para 4.400 pessoas e é a principal casa do Ji-Paraná.
Ele se chamaria José de Abreu Bianco, mas por conta de uma lei estadual, o estádio não podia ter nome de pessoas vivas, acabando recebendo o nome do pai do governador que seria homenageado. Coincidentemente, existe um estádio na Itália com o mesmo nome, Casa do Gallipoli Futebol 1909, que fica em Gallipoli, time da Série D italiana. Indo para Roraima, vamos conhecer o principal estádio de Boa Vista, o Canarinho, o estádio Flamarion Vasconcelos. Ele tem capacidade para 6.000 espectadores e foi fundado em 13 de setembro de 1975. O jogo de maior público foi do São Raimundo de Roraima contra o Rio Branco do Acre, um 2-0 para o time do Acre e que foram 9.980 espectadores. O nome do estádio é uma homenagem a um jornalista famoso da cidade e é casa dos times de Boa Vista, no Roraimense e na Série D. É do governo estadual. Ao sul, estaremos em Santa Catarina para falar do Estádio das Nações, com o nome oficial de Estádio Municipal Eduardo Zeferino Thiago. Ele está na cidade de Balneário Camboriú e tem capacidade atualmente para 4.500 espectadores. O estádio recebe partidas do Barra e do Camboriú, e em 2024 recebeu até partidas do Brusque e do Hercílio Luz. Pena que alguma das condições do estádio fez com que o time da cidade, o Barra, tenha muitas vezes jogado em Itajaí, no estádio do Hercílio Luz. Vamos agora para São Paulo, para o interior, para a cidade de São José do Rio Preto, no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, e tem capacidade para 32.168 espectadores, e foi inaugurado em 10 de fevereiro de 1996, em uma partida do Campeonato Paulista, entre o América versus o São Paulo. O América é o principal mandante do estádio, conhecido como América de São José do Rio Preto. Ele também é o dono do estádio, pena que hoje está na última divisão paulista. Vamos agora para a cidade do litoral do Sergipe, Estância, no estádio Governador Augusto Franco, ou Francão. Ele também é chamado de Vila Operário. Foi inaugurado em 1983 e reinaugurado em 2013. Tem capacidade para 8.000 pessoas e é a casa do Estaciano, time que subiu para a primeira divisão do Sergipano em 2022, mas que já caiu em 2023, e o estádio é propriedade do estado. No último estádio e estado do vídeo, vamos a Tocantins, falar do estádio Gilberto Rezende Rocha, o Rezendão, que foi inaugurado em 1988 e tem capacidade para 3.000 pessoas. É de propriedade do estado e fica na cidade de Gurupi, cidade que dá o nome ao principal mandante daqui, o Gurupi Esporte Clube. E já foi casa também do time amador Afagu, que hoje não sei se ainda existe, mas o Gurupi está na primeira divisão do Tocantinense atualmente. Assim encerramos o longo vídeo do canal do Carnaval, do Futebol e de Aleatoriedades, o Andrei V6.